Fala firme, Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Amém. Glorifique a Deus com essa palavra. É a palavra do Senhor. Antes de eu começar, eu preciso pedir para que quem está em casa, os irmãos quando assistem, nos ajude para que a gente possa levar a palavra de Deus mais longe, né? Se inscreva no nosso canal, deixa um like, comenta, para que o YouTube possa entender que é relevante essa palavra do nosso Deus. Não é minha, não é do evangelista, não é dos cooperadores, não é de ninguém, mas do nosso Deus. Amém? Eu queria falar sobre restauração. E para que haja uma restauração nas nossas vidas, a primeira coisa não é começar por grandes coisas, mas precisamos começar por um pequeno começo. Você vai perceber que toda coisa grande nunca começou grande, sempre começa pequena. E a obra que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, na vida desta igreja, é grande, mas Ele vai começar pelas pequenas coisas. Então o que eu quero falar para você esta noite, não despreze os pequenos começos, as pequenas coisas, porque é ela que te levará a grandes lugares, a grandes sonhos, a grandes objetivos, mas para isso você precisa entender que começa nos pequenos detalhes. Então não subestime as coisas pequenas que Deus tem deixado acontecer na tua vida, que Deus tem permitido na tua vida, porque se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Se você entender que Deus precisa restaurar pouco, grandes coisas o Senhor há de restaurar na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Vocês estão aqui comigo? Então o que eu digo para você, não despreze, meu irmão, minha irmã, as coisas simples da vida. Eu quero falar para você que é obreiro, para você que é membro, para você que está aqui nos visitando. Não despreze às vezes uma simples visita. Não despreze uma simples entrevista, uma carta que você possa mandar para alguém. Não despreze um pequeno sonho, um pequeno propósito, um pequeno objetivo, porque ele nas mãos de Deus pode se tornar grande para a glória dele, irmãos. Só que preciso primeiro algumas coisas serem feitas. Versículo 12, olha comigo. É preciso avaliar antes de agir. Eu quero falar para você que está passando por alguns momentos e precisa tomar algumas decisões. E o versículo vai dizer: então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. E aí vai dizer que ele sai e não conta para ninguém. Mas ele só leva o animal que estava com ele e aqueles poucos homens. O que eu quero começar a te dizer, não se precipite, se você não vai, senão você vai pôr coisas grandes a perder. Mas primeiro é preciso avaliar o terreno, é preciso avaliar as decisões que irão ser tomadas. Para que haja uma restauração, eu preciso avaliar primeiro aonde precisa ser restaurado, quais as decisões eu preciso tomar, aonde eu preciso chegar. A Bíblia vai dizer: aquele que quer construir primeiro, ele avalia, vê se tem condições de começar e terminar, porque senão ele passa pelas pessoas como um bobo da corte. Quantas das vezes a gente não viu pessoas começarem uma grande obra, mas não avaliaram, e o que aconteceu? Pararam. E a pior coisa, eu não sei para vocês, nós que muitas das vezes temos o sonho de ter uma casa, quando você passa na frente de uma casa que as paredes estão pela metade, os ferros estão para cima, e você fica falando: imagine se eu tivesse isso na minha mão, eu poderia construir algo grande. Porque essas pessoas começaram e não avaliaram se poderiam terminar. Então o que eu quero te dizer, não despreze as pequenas coisas, porque ela vai te levar a grandes lugares com Deus. Neemias avaliou a gravidade do problema que havia sobre os muros. E antes de Neemias começar a agir, então isso quer dizer que eu e você precisamos avaliar antes de começar a agir. Antes de Neemias começar a restaurar os muros, ele faz uma avaliação. Eu não sei como que está a tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como que está a tua casa, como que está a tua vida com Deus. É momento essa noite de fazer uma avaliação de como estamos com Deus. Porque dependendo das decisões que tomamos, talvez não podemos voltar atrás. Então não tome decisão antes de avaliar o terreno. Antes de começar uma restauração, a gente precisa gastar tempo pesquisando, estudando,
meditando. Por quê, pastor? Para não se perder no meio do caminho. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, irmãos, eu quero que você levante as suas mãos, por favor. Eu preciso profetizar algo sobre a tua vida. Deus não te chamou para obras fáceis, por isso que você está ouvindo essas palavras. Deus te chamou para a grande obra que Ele tem na tua vida, por meio da tua vida, por meio do teu ministério que Ele colocou na tua vida. Só que Ele não te chamou para fazer algo fácil, porque Deus é grande e Ele só dá coisa grande para quem sonha grande, para quem tem chamado grande sobre a tua vida. E eu profetizo isso, coisas grandes sobre a tua vida, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não estou conseguindo enxergar uma saída. Eu não estou conseguindo enxergar. Parece que as coisas estão perdendo o controle. É assim que Deus gosta. Quando você está perdendo o controle, Ele toma conta. Ele está no controle. É do jeito dEle, da forma dEle, para que a glória seja dEle, para que o poder seja dEle, irmãos. Esses dias eu estava me perguntando para Deus: Senhor, não está saindo do jeito que eu queria. Eu estava no meu momento com Deus. Senhor, eu falei para o Senhor que eu queria assim, 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 assim. E o Espírito Santo falou assim: do teu jeito é muito pequeno. Oh, glória. Acho que você não entendeu. Do teu jeito é muito pequeno, por isso que eu não vou fazer do teu jeito. Do meu jeito é mais difícil. O processo é mais doloroso, mas do meu jeito é grande. Do meu jeito glorifica o meu nome. Foi isso que o Espírito Santo falou ao meu coração, irmão. Então eu queria te dizer, o versículo 16 diz isso, irmãos. Não sabiam os magistrados aonde ele foi. Ele não contou para ninguém. Por quê, irmãos? Deus não nos chama para obras fáceis. Deus nesta noite está precisando que você feche a boca um pouco. Eu estou falando de mim também, irmãos. A gente precisa exercer silêncio em alguns momentos das nossas vidas. Ei, o que Neemias fez? Ele saiu e contou para todo mundo que ele ia lá visitar. Quem aqui conhece a história? Ele saiu contando para todo mundo. Ele pegou alguns homens e o seu cavalo e saiu para lá. Ei, pare de contar os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que Deus tem na tua vida para todo mundo. Há momento que eu e você precisamos nos calar. Eu falo por mim, irmão, às vezes eu quero falar, quero compartilhar, isso tem atrapalhado os planos de Deus sobre a minha vida, sobre a vida desta igreja, porque nem todos que ouvem os teus sonhos, os teus propósitos, os teus projetos, querem que você realize. Então às vezes seja mais discreto. Seja mais discreto, compartilhe com um ou outro que você confia. O silêncio muitas das vezes é mais eloquente do que muitas palavras. Eu e você devemos escolher as horas certas de falar dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Porque nem todo mundo que ouve quer que eu e você venha realizar. Irmãos, tem pessoas que estão conosco, sabe, dentro de casa, na família, na igreja, e às vezes não quer que a gente realize os sonhos. Porque, irmãos, nem todo que me diz Senhor, Senhor, é de Deus. Nem todo que está com você quer que você prospere, quer que você seja feliz, que o teu casamento seja feliz, que a tua vida seja feliz. Então às vezes é melhor ter pessoas do nosso lado, irmãos, que vai falar a verdade, que vai nos colocar no nosso lugar. Como eu falei aquele dia, que vai colocar o dedo na nossa ferida e vai falar: irmão, é assim, assim, assado, mas eu quero que você seja feliz. Do que ter pessoas bajuladoras na nossa vida, que muitas das vezes está falando que quer o nosso bem, mas quando algo acontece são as primeiras a fofocarem e a falar que não é Deus, que nós fizemos algo errado, irmãos. Uma outra coisa, irmãos, o motivo da ajuda. Olha o versículo 17. Você não fecha a tua Bíblia, por favor. Então lhes diz: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas? Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. Irmãos,
No versículo 18 ele vai dizer assim, ó: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falar. Então disseram: disponhamos. Olha a resposta depois do convite. Eles falaram: não vou ajudar não, Neemias, você que se vire. Não, o que eles falaram? Ei, eu estou aqui com você, irmão Márcio. Eu estou aqui para chorar junto, para sorrir junto, para a gente orar junto, para a gente jejuar junto, para a gente labutar junto. Se a gente vencer, a gente vai sorrir. Se a gente perder, a gente vai passar por cima disso e vai vencer na próxima. É isso que as pessoas falaram para Neemias. Nós precisamos de pessoas assim, irmãos. O povo estava motivado, o povo aqui abraçou a causa. Então, para que haja uma restauração nas nossas vidas, na vida da igreja, nas nossas vidas espirituais, todos nós temos que abraçar a causa, irmãos. Todos nós temos que dizer: nós estamos juntos, para chorar junto, para sorrir junto. Porque, irmão, senão isso não é povo de Deus, isso é apenas um clube. E eu queria chamar você essa noite, e agora eu estou falando eu, pastor, junto com os líderes. Eu quero chamar você esta noite para trabalhar nesta igreja. Quero chamar você, porque sem você jamais a reforma vai acontecer. Não ache que comigo somente, com o evangelista Márcio, com o cooperador Robson, com os diáconos, diaconisa e assim por diante. Não, nós precisamos de você, irmão e irmã, para que esta obra seja restaurada. E quando eu falo esta obra, não é só a igreja, é as nossas famílias serem restauradas. Nós precisamos de homens e mulheres que arregassem as mangas e digam: eis-me aqui, Senhor. Por quê, pastor? Porque cada um precisa fazer a sua parte, irmão. Cada um precisa fazer a sua parte. Não adianta eu e você ficar culpando os outros que não estão aqui, ou que talvez não estão em outros lugares, ou talvez que não estão à oportunidade aqui esta noite. Não adianta a gente colocar a culpa. Vamos fazer o que dá para nós fazermos, irmãos. Vamos dar as mãos para que o muro espiritual desta igreja, da minha vida, da tua vida, das nossas casas, os nossos casamentos, os nossos ministérios pessoais possam ser restaurados, possam ser erguidos para a glória de Deus, irmãos. Deus está te chamando para uma grande obra esta noite. Deus está falando assim: também você vai precisar se sacrificar. Por quê, pastor? Porque a união nos ajuda a enfrentar a oposição. Irmãos, sozinho nós não somos nada, mas quando nós estamos de mão dadas, irmãos, nós somos fortes. Irmãos, vai dizer que este povo deu as mãos para Neemias e falou assim: nós vamos retificar esse muro, nós vamos batalhar sim, nós vamos, ao mesmo tempo que está levantando, nós vamos guerrear contra o inimigo, irmãos. Só que eu queria dizer algo para você esta noite, no versículo 19: sempre haverá oposição. Irmãos, sempre o inimigo vai levantar dentro da igreja, o inimigo vai levantar dentro da nossa casa, o inimigo vai levantar na parentela, na vizinhança, no local de trabalho. O inimigo vai levantar muitas das vezes o nosso pensamento contra nós mesmos. Olha só o versículo 19: porém Sambalate, o Oronias, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei. Se a gente olhar o texto, irmãos, se você estudar a história de Neemias, você vai ver que havia 90 anos que tudo estava destruído. Sabe um caco, 90 anos, tudo caído. Imagine você olhar para aquele momento, 90 anos abandonado, parecia um museu destruído. E aí, irmãos, a cidade estava arrasada. Então, para aquele povo, talvez muito tempo, muitos olharam e falaram assim: vamos, mas não conseguiram. Poderia ser uma causa perdida. Não, Neemias, não vamos mexer nisso não, porque senão vai levantar muita poeira. Senão, sabe o que vai acontecer? Vai trazer muita coisa à memória. Sabe o que vai acontecer? Nós não vamos dar conta.
Os nossos inimigos vão escarnecer de nós, mas Neemias aqui enfrenta os problemas que vêm de fora, irmãos. E aqui nós somos de homens e mulheres que não se importam com as pessoas que vêm contra nós, porque maior é o que está em nós do que aquele que é contra nossas vidas. Vão desprezar sim. Agora você está querendo ser crente? Agora você quer ajudar? Mas você faz isso, isso e isso lá fora. Vão tentar nos acusar. Só que, irmãos, o que eu aprendo aqui, muitas das vezes, você vai se colocar para que algo seja restaurado na tua vida, para a obra de Deus, e o inimigo vai se levantar de todos os lados. Alguém vai se identificar comigo? Só levante a mão. Quantas das vezes você falou assim, vou ter uma semana de oração, e o inimigo colocou um monte de empecilho? Quantas das vezes você falou assim, eu vou jejuar, e o inimigo colocou um monte de empecilho? A minha casa agora vai ser restaurada, e a gente se pôs e o inimigo se levantou. Você está entendendo? O que eu te digo, você não é diferente de ninguém, você passa pelas mesmas lutas que o teu irmão, apenas de formas diferentes. Então o que eu quero dizer para você aqui esta noite, eles sempre vão se unir contra você, para que você não faça a obra de Deus. E a primeira coisa que acontece aqui, irmãos, são as zombarias. Eles chamaram os judeus de fraco. A segunda coisa que acontece aqui, o desprezo. Eles humilharam os judeus. Eles não queriam que os judeus fossem prósperos. As pessoas muitas das vezes não querem o seu bem. Anda com você, diz que te ama, mas não quer o seu bem, irmãos. Muitas das pessoas, quando nós viramos as costas, elas são as primeiras a falar mal de nós, a zombar para as pessoas de nós, irmãos. Mas elas esquecem que nós servimos um Deus vivo, um Deus que aquele que é humilhado, Ele exalta, mas aquele que se exalta, Ele humilha, Ele abate, irmãos. Então não levante um dedo, não tente colocar a tua mão em nada, deixa que Deus trabalhe na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que todo mundo quer ver o seu casamento restaurado? Você acha que todo mundo quer ver você sendo usado aqui para a glória de Deus? Você acha que todo mundo quer que você, onde chegar, as plantas dos seus pés, seja abençoadora? Não. São poucos que querem ver a gente ser próspero, abençoados. E aí, irmãos, sabe que muitas pessoas, elas lucram quando você está chorando, quando você está sendo quase derrotado. Tem pessoas que têm prazer, irmãos, em ver a gente cair, em ver o inimigo pisar. Só que eles esquecem que maior é o que está em nós do que aquele que é contra nós. Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, acusação. Eles acusaram Neemias de estar fazendo uma rebelião contra o rei. Mas Neemias já tinha calculado tudo, já tinha falado com o rei. Então o que eu quero falar para você, só faz as coisas de conforme a palavra de Deus e deixa o resto com Deus. Não levante um dedo, não levante uma palavra. Uma outra coisa que eu já estou quase acabando, versículo 20. Cuidado com quem você se ajunta. Não se ajunte com o teu inimigo. Olha só. Então lhes respondi: Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Seus servos nos disporemos e reedificaremos. Vós todavia não tendes parte, e nem direito, e nem memorial em Jerusalém. Sabe o que ele estava dizendo para Sambalate, Tobias e Gesem? Nós não queremos fazer ali uma... Como que eu posso dizer aqui? Nós não queremos fazer uma parceria com vocês. Porque até quase agora vocês estavam dizendo que nós éramos fracos, que nós não íamos conseguir, que nós somos derrotados, estavam zombando de nós. E você pode perceber aqui, eu quero que você pegue o que Deus tem para te dizer aqui. As pessoas muitas das vezes elas tentam nos derrubar. Elas tentam zombar de nós. Elas tentam nos atacar de todos os lados. E quando elas não conseguem, elas tentam se unir conosco para se infiltrar.
e tentar nos derrubar. Quem já passou por isso aqui? Irmão, você pode prestar atenção, as pessoas tentam de tudo que é lado, e elas não conseguem, o que elas fazem? Elas começam a tentar se unir, aí quer ser seu amigo, quer se aproximar, parece que mudou, e você fala assim, rapaz, tá diferente essa benção. Aí se você não tiver o discernimento do Espírito Santo, você fala assim, não, vem. Na primeira oportunidade ela, enfia a faca em você. Ô pastor, mas o senhor está falando de restauração? Sim. Para que haja uma restauração, você precisa trabalhar todos os lados da sua vida. Porque os inimigos vão usar várias estratégias para paralisar a obra de Deus na tua vida. O diabo está se levantando para paralisar a obra de Deus sobre a tua vida. Como assim, pastor? Eles tentaram se unir, eles tentaram desprezar, se infiltrar, acusar e tentaram matar. O que eu quero dizer para você, enquanto a igreja dorme, o inimigo, ele brota, sabe o que? O joio no meio do trigo. A Bíblia vai dizer um texto, que enquanto o dono daquele terreno estava dormindo, o seu vizinho, que era mau, ele entra no seu terreno e ele planta o que? O joio para nascer junto com o trigo. Atos dos Apóstolos 20, 29 diz assim: eu sei que depois da minha partida, olha o que Paulo estava falando, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Você pode ver que quando uma pessoa ela não tem o propósito de glorificar Deus, quando ela vai, ela ainda quer levar mais. E olha só, irmãos, muitas das vezes nós achamos que isso está, sabe, muito bom, mas nós precisamos ter o discernimento. Eu louvo a Deus, porque aqui tem homens e mulheres de Deus. Ontem eu estava no culto do IP e eu glorifiquei a Deus desde o começo até o final, pela palavra que foi pregada, pelos louvores, pelas oportunidades. E Deus respondeu ao meu coração a minha pergunta, se eu estou no caminho certo, se a igreja está no caminho certo. Tá, porque a nossa função, o evangelista falou, é somente pregar a verdade e deixar que a verdade alcance as pessoas. A nossa função não é curar, não é fazer milagres extraordinários. A nossa função é ser um servo nas mãos de Deus, e o resto é com Ele. Neemias, ele não colocou como homem milagroso, como aquele que podia fazer qualquer coisa, mas ele se dispôs a reerguer o muro, e chamou homens e mulheres que também estavam dispostos. Aí a minha pergunta para você esta noite, eu posso contar com você? Será que Jesus esta noite pode contar com você para reerguer os muros da igreja que está pervertida neste mundo? Uma igreja que quer pregar qualquer coisa, que pode tudo, uma igreja que só prega sobre prosperidade, sobre cura, e não prega sobre salvação. Aí a minha pergunta de novo, eu posso contar com você? Jesus pode contar com você aqui essa noite? Porque está difícil, irmãos. Neemias aqui tem coragem, irmãos, para dizer aos seus inimigos que a força dele não estava no braço dele, mas a força dele estava em Deus. Eu quero dizer para você, talvez você pregue bem, talvez você cante bem, talvez você sirva bem, talvez você tenha dons e talentos, mas nada é por você. A restauração só acontece, o milagre só acontece, a obra só acontece se nós confiarmos em Deus. O teu casamento será restaurado se você confiar em Deus. O teu chamado será restaurado se você confiar em Deus. A tua vitória será alcançada se você confiar em Deus. E aí aqui eu vou finalizar. Como que eu faço agora então, pastor? Já disse sim. Eu preciso juntar a bênção de Deus e o trabalho do homem. Porque a nossa força está em Deus. Mas isso tira a nossa responsabilidade? Deus faz tudo sozinho? Ele quer contar com você. Ele poderia levantar as pedras, os animais, o que ele quisesse, mas Ele quer contar com você. Você crê nisso aqui em nome de Jesus? Então, irmãos, Deus é soberano, não é? Vocês concordam? Mas a soberania de Deus anda junto com a responsabilidade do homem. Eu vou repetir porque só alguns entenderam. A soberania de Deus tem que andar junto com a responsabilidade do homem.
O homem e Deus sempre estarão juntos na obra. Porque Deus é soberano, mas o homem tem que ser responsável. Você pode pregar bem, você pode cantar bem, você pode fazer chuva cair do céu. Se você não entender que deve estar junto com Deus, não vai glorificar a Deus. A bênção divina é a base para a restauração da igreja, irmãos. Mas sem a ajuda de Deus, o nosso trabalho é vão. Por quê, pastor? A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, você pode tentar edificar, fazer o que for, mas se o Senhor não for o centro. O irmão, não conversei nada com ele, ele começou a falar o culto assim, ó: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Para que o milagre aconteça, eu preciso primeiro fazer o quê? A vontade de Deus. Eu combinei com o Senhor, meu irmão? A reforma, a restauração da igreja, quando eu falo igreja, estou falando nós, é feita não por força e nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha o que Jesus disse: sem mim vocês nada podeis fazer. Olha só, Paulo pergunta: se Deus é por nós, eu vou perguntar: se Deus é por nós, agindo Deus, você acha que alguém pode parar a mim e a você se nós estivermos com Deus? Ninguém, irmãos. Talvez você olhe hoje tudo que está acontecendo como Neemias olhou. 90 anos, irmão Gabriel, tudo destroçado, arrasado. Talvez você olhe para a tua casa, você olhe para o teu chamado, você diz assim: meu Deus, está tudo fora do lugar. Deus é especialista em transformar coisas da noite para o dia em milagres. Da noite para o dia, os sonhos são realizados. Da noite para o dia, casamentos são restaurados. Da noite para o dia, vidas são alcançadas. Da noite para o dia, você estava sentado lá na mesa, comendo os farelos dos cachorros. No outro dia, Deus te põe para sentar à mesa dos príncipes. Então o maior incentivo da minha vida e da tua vida é confiar em quem? Em Deus. É quem que vai nos dar êxito? Quem é que vai nos garantir a vitória? É Deus. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, vamos, arregaçar as mangas. Vamos labutar. Pastor, mas não está sendo fácil. Ninguém falou, nem Jesus falou isso para nós. Mas Ele falou que estaria com você, comigo, todos os dias. Eu quero te dizer, não queira só dizer, Deus é soberano, Ele vai fazer. Não, Ele conta comigo e com você nessa grande obra. Você já imaginou que você poderia estar em milhões de igrejas? Existem muitas igrejas. Agora mesmo tem uma aqui do lado, mas Deus te trouxe aqui para te usar neste ministério. A vitória já veio em nome de Jesus. Você crê aqui? Mas irmãos, eu e você precisamos empunhalar as armas. Neemias pega o povo, sobe e começa a reconstruir o muro. Ao mesmo tempo que eu creio que tinha, olha só, quem é mestre de obra? Um cimento, uma pá. Ao mesmo tempo que tinha o que do lado dele, irmãos? Quem conhece a palavra aí? Tinha o que? Uma bainha, um facão, uma espada. Eu imagino isso, irmãos. Um outro com um monte de coisa. Enquanto eles estavam reerguendo os muros, eles estavam também preparados para guerrear. Enquanto você estiver fazendo a obra, esteja vigilante em oração, esteja em jejum, esteja nas mãos, no centro da vontade de Deus, porque a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. Então, vista sim as armas de combate, se disponha. Você precisa, eu preciso tirar algumas aplicações desta noite. O que eu preciso fazer? Investigue tudo. Fique em silêncio por algum momento. Hoje eu tive que ouvir isso da parte de Deus. Eu falei: eita Deus. Meu irmão, você precisa às vezes ficar quieto. Uma vez quando você fala, e quando está quase acontecendo, você vai lá e fala, e eu: eita Deus. E aí eu estava meditando na palavra, né? Porque, irmãos, muitas das vezes nós somos assim.
Porque nós servimos a Deus, nós achamos que Deus vai fazer tudo, mas e a nossa parte? Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Dá uma sacudida no teu irmão do lado e fala assim: ó, Deus tem uma grande obra na tua vida, em nome de Jesus. Deus está restaurando aí toda a tua casa, toda a tua... Fala para ele, por favor, profetiza sobre a vida dele isso, que Deus está restaurando a saúde, a vida espiritual, o ministério, o chamado. Começa a profetizar na vida dele aí. Eu não vou fazer apelo para você vir aqui na frente, mas pastor, eu estou precisando realmente de uma restauração em algumas áreas da minha vida. Eu quero só que você põe a mão no teu coração, se essa palavra falou contigo, e fale um pouquinho com Deus aí. Você que está em casa também, conversa com Deus, sabe, conta para Ele aí o que precisa ser restaurado. Será se é o seu casamento, a sua vida espiritual, não sei se é os seus relacionamentos, eu não sei se são decisões que talvez você achou que deveria tomar hoje, mas elas precisam ser adiadas. Eu preciso orar mais, jejuar mais, eu preciso ficar um pouco em silêncio. Começa a conversar com o papai aí, ele está te ouvindo aqui esta noite. Pai, no nome de Jesus eu quero te entregar esses irmãos, Senhor, que entenderam a tua palavra esta noite. Que haja uma restauração, Senhor, vinda da tua soberania, do teu poder, da tua grandeza. Mas também haja, Pai amado, em nome de Jesus, a nossa contribuição para que a restauração aconteça, a nossa responsabilidade, as nossas ações. Nos ajude, Espírito Santo, a cumprir a tua palavra, a obedecer a tua palavra, a fazer a tua vontade, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor há de restaurar a vida da tua igreja, o Senhor há de restaurar o teu altar, o Senhor há de restaurar os nossos altares, Pai amado, individuais, a nossa vida espiritual. O que nós precisamos é nos colocar à tua disposição. O que nós precisamos dizer esta noite é: estamos aqui, Senhor, então nos capacita a fazer a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar.